Irmãos, a gente segue na nossa série chamada Origens. A gente começou falando sobre o texto de Atos capítulo 2, onde narra algumas características da igreja primitiva. E a gente caminhou ao longo das semanas falando dessas características, que a igreja perseverava unida, perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O terceiro ponto foi o partir do pão, que a gente falou na semana passada, que se refere à celebração da ceia do Senhor. E hoje a gente segue com essa quarta característica que o escritor do livro de Atos traz, que é quando ele diz que a igreja perseverava junta também nas orações. Há uns meses atrás, na nossa série Esperança em Tempos Difíceis, a gente abordou esse mesmo texto que a gente vai ler hoje, que é o texto de Lucas 11, mas a gente traçou uma outra perspectiva desse mesmo texto. Hoje eu queria que a gente analisasse esse texto, mas propondo uma outra aplicação, porque a gente está seguindo falando desses tópicos que são mencionados por Lucas, que é aceito como o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele não era um discípulo de Jesus, não era um dos apóstolos, mas ele, muito provavelmente, sob influência do apóstolo Paulo, ele escreve o livro de Atos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando fala em determinado tema é pensar o que ele significa, porque é muito comum que a gente se acostume com alguns vocabulários e não pare para analisar o significado da palavra, especialmente nós que somos cristãos, evangélicos, frequentamos igreja. É muito comum que a gente se acostume com alguns conceitos e ouça evangelho, graça, salvação, propiciação e alguns termos que talvez a gente se acostuma a ouvir, mas não para pensar no seu significado. Por isso que é sempre bom nós definirmos os termos e a gente vem fazendo isso ao longo dessa série. Por exemplo, a palavra doutrina, ela é muito mal interpretada. Alguns acham que doutrina tem a ver com usos e costumes, com o tipo de roupa que você pode usar, com o tipo de roupa que você deve usar quando frequentar a igreja, e não necessariamente. Doutrina é uma palavra que significa ensino. A partir disso, a gente olhou para algumas marcas do discípulo de Jesus, como comunhão, por exemplo, de que forma isso é evidenciado no partir do pão, que é a celebração da ceia, e hoje nós chegamos a esse tema que é oração. Só que antes da gente falar sobre oração, exatamente porque a gente se acostuma com os conceitos, eu queria que a gente desconstruísse algumas ideias que talvez você tenha e não sejam ideias corretas sobre o que é oração. Porque é importante que a gente pare para pensar em algumas coisas, porque senão a gente vai levando sem parar para refletir e acaba não percebendo a riqueza do ensinamento que há por trás. Por exemplo, algumas coisas que talvez você não tenha parado para pensar na vida, mas são relevantes, pelo menos do meu ponto de vista. Uma delas é a seguinte: por que estabelecimento comercial que fica aberto 24 horas tem porta? Para mim não faz o menor sentido, se o negócio fica aberto direto. Um outro dilema teológico foi a maior crise que eu tive olhando para a Bíblia em toda a minha vida, é a seguinte: Adão tinha umbigo ou não? Porque o umbigo é o que liga a criatura à mãe. E aí Deus cria Adão do nada. Eu não sei se Deus teve o capricho de colocar um umbigo em Adão. Eu estou falando isso para vocês, para compreenderem que é importante a gente parar para analisar certas situações. Essas talvez não, né? Talvez não tenham tanta relevância assim, mas sobre oração, como ela é uma marca da igreja primitiva e como ela é uma característica de um discípulo de Jesus Cristo, é fundamental que a gente compreenda o que é a oração. Só que alguns conceitos a gente vem ouvindo coisas erradas ao longo da vida e às vezes é fundamental que a gente pare para desconstruir algumas ideias erradas antes de nós construirmos alguma compreensão sobre determinado tema. Então, antes da gente falar o que é oração, eu queria falar com vocês, em primeiro lugar, o que a oração não é. Porque pode ser que você ouça esse termo oração e faça alguma associação que não tem base bíblica ou faça alguma associação que você acostumou-se a fazer e ela não faz o menor sentido. A primeira coisa que a oração não é, e que eu queria destacar com vocês, é que a oração ela não é um modo de obrigar Deus a fazer o que você quer. A oração ela não serve para você ensinar Deus como ele deve agir ou para você obrigar Deus a fazer o que você quer, porque alguns pensam isso. É muito comum, especialmente no cenário religioso, evangélico, alguns terem esse tipo de entendimento. Alguns oram como se estivessem lembrando Deus de algumas coisas que ele esqueceu. Senhor, o Senhor tem que fazer, porque eu prometi
que eu seria um dizimista fiel, eu prometi que eu frequentaria a igreja todas as semanas, eu prometi que eu iria contribuir para o programa de TV do bispo, e eu estou fazendo tudo isso, então o Senhor é obrigado a fazer. Não sei se você já viu isso, mas tem gente que usa a oração como um instrumento de apertar Deus contra a parede e de meio que mostrar para Deus que quem manda sou eu. A oração não te dá esse poder. A oração, ela não inverte a lógica, porque a lógica é Deus é o Senhor, soberano sobre todas as coisas, e você é um mero servo dele. Alguns interpretam isso errado, alguns pensam que a oração é um momento especial que você tem para mandar em Deus. Isso não faz o menor sentido, embora a gente veja isso muito por aí. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um pastor que ficou muito conhecido, década de 90, começo dos anos 2000, ali com as suas pregações, por toda a igreja brasileira e tal. De manhã eu citei o nome dele, não vou fazer de novo, vim programado para isso, mas se você quiser, você assista o culto da manhã, que você vai descobrir sobre quem que eu estou falando. Mas ele, com as suas pregações e tudo mais, e em algumas das suas orações, ele termina a oração dizendo: Senhor, aqui quem ora é fulano de tal, e cita o seu próprio nome. Se tornou tão conhecido que foi deputado, gastou mais de 100 mil para consertar os dentes. Eu não vou falar que é o Marco Feliciano, mas acho que a maioria de vocês já imagina quem seja. Ele termina a sua oração dizendo: Senhor, aqui quem ora é Marco Feliciano. E eu fico tentando imaginar Deus no céu, pensando assim: rapaz, que ousadia, né? Marco Feliciano, quem é essa criatura? Ou então Deus falando assim: eu nem estava pensando em atender essa oração, não está nos meus planos, mas já que quem está orando é Ele, não é no nome de Jesus, agora eu vou ser obrigado a atender. Parece um exemplo estranho, embora seja verdade, mas alguns interpretam a oração dessa forma, como se a oração fosse um poder mágico que eu tenho para obrigar Deus a fazer exatamente aquilo que eu quero. Oração não é isso. Segundo lugar, oração não é um elemento místico, com um poder em si mesmo. Antigamente a gente cantava uma música que falava: eu creio no poder da oração. A oração em si não tem poder. A oração, ela te liga a um Deus que é todo poderoso. Mas é importante a gente separar esses pontos, porque alguns interpretam que a oração é uma espécie de pensamento positivo. Se eu achar que as coisas boas vão acontecer, elas vão acontecer. Se eu tiver um pensamento positivo, as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. E eu quero te dizer que isso não funciona de forma alguma. Desde o começo do campeonato, eu estou com pensamentos positivos sobre o Botafogo, mas com toda certeza, isso não funciona de modo algum. E é importante a gente cravar isso, porque é comum na nossa era cristãos que acreditam ou dizem acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo vão consultar o horóscopo. Eu não sei se vocês já viram, eu já falei algumas vezes que é comum você entrar no Instagram e ver lá na bio da pessoa: fulano de tal, cristão, 22 anos de idade, pisciano com ascendente em Gêmeos. Não faz o menor sentido. Tem crente que acredita em mal olhado. As coisas começaram a acontecer de modo errado na minha vida, porque tem gente com inveja de mim. Normalmente, essas são justificativas que nós usamos porque não queremos assumir que nós erramos na condução da nossa existência. E ao invés de assumirmos as nossas responsabilidades, nós dizemos que tudo está dando errado simplesmente porque tem mal olhado, olho gordo. Eu era uma pessoa tranquila, feliz, começaram com mal olhado, eu até engordei. Não foi o mal olhado que te engordou, não. Se você ficasse só olhando para a comida, você não engordaria. Você poderia ter ficado no mal olhado, mas o que te engordou é a falta de condução na sua vida. E nós temos essa tendência de arrumar desculpa, justificativa, que normalmente serve para nós não lidarmos com a falta de condução e a falta de controle que nós temos em diferentes áreas da vida. A oração não tem a ver com pensamento positivo. A oração não é um elemento místico com poder em si mesmo. Outro ponto, a oração não é uma forma de impressionar. Eu passei 9 anos da minha vida trabalhando embarcado. E lá a gente tinha o costume de, uma vez por semana pelo menos, tinha a reunião, o culto, e aí vocês podem imaginar como era legal. Era gente de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é lugar do Brasil, aquele negócio. E um negócio me chamava a atenção, que às vezes eu, durante a oração, abri o olho para ver o que estava acontecendo. Que era uma pessoa estar conversando com você, com o sotaque, a voz, a entonação, do lugar que ela vem, do jeito que ela fala, e de repente, quando ela começa a orar, parece que é outra pessoa. Não sei se vocês já viram isso.
gente que está conversando normal e você pede para orar, ela muda a voz, vem um grave que eu não sei de onde que sai, muda sotaque, muda o jeito de falar, usa palavras que se você perguntar para ela o significado, ela também não vai saber te explicar, mas ela simplesmente acostumou-se com aquilo e ela usa a oração para impressionar o outro, para mostrar para o outro o quanto eu sou espiritual, porque eu falo amantíssimo Deus e glorioso Pai Celestial. Eu quero mostrar para o outro o quanto a minha espiritualidade ela é evidente por meio da oração, e a oração também não serve para isso. Aliás, o próprio Jesus censura aqueles que oravam com a intenção de serem vistos pelos homens. E um outro ponto, por último, que a oração não é ficar repetindo palavras mágicas. É comum também que algumas pessoas digam, você precisa orar, quando você precisar de serenidade, você faz essa oração. Quando você precisar de combater a ansiedade, você faz essa oração. Alguns usam a Bíblia, inclusive, para isso, e tem Bíblia que tem essas ferramentas no final. Não sei se vocês já viram, mas tem algumas que estão lá. Se você estiver triste, leia tal texto. Se você estiver cansado, leia tal texto. Se você estiver... E não faz muito sentido. É igual aquele negócio de caixinha de promessa, que é um tarô evangélico. Não sei se vocês já viram aquele troço, que você pega lá um versículo e sempre diz coisas boas. Eu nunca vi alguém puxar e aquele negócio dizer assim, vai cuidar da sua vida, vai se arrepender, você está em pecado, você precisa acertar algumas coisas. É sempre mensagem positiva. E alguns substituem o ensino sistemático e o entendimento das Escrituras a troco desses negócios místicos, achando que Deus ele sempre vai falar comigo usando esse tipo de ferramenta, e usam oração também como se fossem essas palavras mágicas que à medida que eu vou repetindo, aquilo vai entrando e é quase um negócio que vai incorporando na minha mente e aos poucos eu vou alcançando tudo aquilo que eu sempre sonhei. Jesus diz que são os pagãos que pensam que é pelo muito falar que eles serão ouvidos, então oração também não é isso. Então, diante do que a oração não é, e pode ser que algumas dessas ideias tenham sido seu pano de fundo quando a gente fala sobre oração, desconstruindo tudo isso, o que é a oração de fato? A oração é um relacionamento nosso com Deus. Embora a oração não obrigue Deus a fazer o que eu quero, na verdade o que ela faz é me conformar à vontade dele. A oração não é um elemento místico com poder em si mesmo, mas é uma forma de me conectar ao Deus que é todo-poderoso. Não é uma forma de impressionar os outros ou de ficar repetindo as mesmas palavras, mas é um relacionamento vivo com Deus. Às vezes procuramos coisas muito complicadas, sendo que as grandes verdades da vida estão, em muitas situações, nas definições mais simples. E a mais simples definição sobre oração, e talvez a melhor delas, seja a seguinte: orar é falar com Deus. Uma vez que a gente compreende isso, pode ser que surjam algumas perguntas: o que eu devo orar, para quem que eu devo orar, como eu devo orar. E eu entendo que o texto de Lucas, capítulo 11, traz as respostas para essas perguntas que podem surgir, por isso eu queria te convidar a abrir. O texto vai ser projetado na versão que eu leio, que é a Nova Almeida Atualizada, e eu leio Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1º. Mesmo o texto sendo projetado, se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vai caminhar por essas frases proferidas por Jesus ao longo da nossa fala. Lucas capítulo 11, a partir do verso 1º, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, e pedimos que o Senhor esclareça para a nossa mente, para os nossos corações, sobre esse tema tão importante que é a oração. Nos ajude a olhar para essa oração de Jesus, onde ele ensina os discípulos, e que a gente aprenda com ela também verdades fundamentais sobre a nossa vida de oração. Nós oramos a Ti grato, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O
texto começa mostrando que a oração era uma prática muito comum na vida de Jesus. Se você percorrer todos os evangelhos, você vai perceber em algumas situações que Jesus se retira para orar, em alguns momentos sozinho, em alguns momentos com todos os seus discípulos, em outras situações ele chama alguns dos seus discípulos, mas é fato que era muito comum que os seus seguidores o vissem orando em muitas situações. Em uma delas, um desses seguidores, que não é mencionado aqui nesse texto, chega até Jesus, e é o texto que nós lemos, e fala: mestre, do mesmo jeito que João, e aqui ele está se referindo a João o Batista, primo de Jesus, do mesmo jeito que João ensinou os seus seguidores sobre oração, nós queremos que o Senhor também nos ensine sobre esse tema. Se o Senhor faz isso sempre, se a gente compreende olhando para o Senhor que a oração é importante na vida de um discípulo seu, eu queria que o Senhor nos ensinasse, em certo sentido, algumas coisas importantes sobre esse tema. E quando a gente fala sobre isso, algumas perguntas podem saltar na tua mente acerca desse texto, e é sobre elas que eu queria conversar com vocês hoje. A primeira delas é a seguinte: por que orar? Alguns pensam assim: olha, se Deus já conhece tudo o que eu vou dizer, o salmista diz que a palavra ainda não me chegou à boca, o Senhor já a conhece inteira. Se o Senhor já conhece tudo que eu preciso, se o Senhor já tem a vontade dele, boa, perfeita e agradável, e não fica mudando de ideia o tempo todo, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por que razão, então, eu devo me dirigir a Deus em oração, se ele já sabe de todas as coisas? Por que razão eu devo pedir alguma coisa a ele, se ele já conhece todas as minhas necessidades? E é importante a gente compreender que os discípulos estão falando com Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que vem ao mundo e que em muitas situações era visto desenvolvendo esse hábito da oração. Ora, se orar é me relacionar com Deus, e eu percebo o próprio Jesus desenvolvendo a oração como um hábito, eu entendo que orar é uma característica fundamental de um discípulo de Jesus. Eu entendo que eu devo orar, porque orar é uma necessidade para alguém que diz crer em Deus. Nós cremos em um Deus a quem nós não vemos. O modo que nós temos de nos relacionar com esse Deus é única e pura, exclusivamente, por meio da oração. Então, eu oro para me manter conectado a esse Senhor. Eu oro para me manter em comunhão com Deus, porque é por meio da oração que eu consigo falar com Ele. É por meio dessa prática, é por meio desse hábito, que eu consigo me relacionar com Deus. E a gente viu nas últimas semanas a questão da comunhão como resultado do Evangelho, que a comunhão com Deus gera em mim de forma imediata a comunhão com o meu próximo, e o modo que eu tenho de expressar a comunhão que eu tenho com Deus é por meio da oração. Eu falo com Deus por meio da oração. Então, baseado nesse entendimento, a gente compreende que a gente deve orar, e por que nós devemos orar? Para mantermos a nossa comunhão com Deus, para nos mantermos conectados a Deus. E porque temos Jesus como exemplo maior, e os seus discípulos percebiam em muitos momentos também o próprio Jesus orando. Só que aí surge a seguinte pergunta no texto mesmo, quando um dos discípulos diz assim: mas como eu devo orar? Tudo bem que eu estou vendo Jesus orando, tudo bem que eu compreendo que é importante para um cristão desenvolver como hábito uma vida de oração, mas existe um modo certo de fazer isso? Existe um jeito certo? E eu penso que se esse discípulo pede a Jesus para ensiná-los, ele está perguntando exatamente sobre o modo como se deve orar. E a oração, ao mesmo tempo que tem uma definição muito simples, ela é, em certo sentido, uma verdade também complexa. Porque nós estamos falando de seres humanos limitados, presos no espaço e no tempo, pecadores, que estão, por meio da oração, se relacionando com Deus que é santo, soberano, supremo, eterno e acima de todas as coisas. Então, embora seja uma definição simples, nós estamos falando de uma prática que é, ao mesmo tempo, complexa. Orar é falar com Deus, mas há um modo certo de fazer isso. E esse modo nós aprendemos por meio do que Jesus ensina. Ele começa a sua oração porque a primeira coisa que ele faz é demonstrar que a oração ela deve acontecer no sentido prático da vida. Jesus ele não dá uma palestra para os seus discípulos sobre oração. Jesus não apresenta um PowerPoint aqui para os seus discípulos entenderem as ferramentas essenciais da oração, o que é a oração. Não, ele simplesmente ora e ele diz para os seus discípulos: quando vocês orarem, eu quero que vocês digam o seguinte. E ele começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Essa oração ela é muito parecida com a oração que está narrada em Mateus, no capítulo 6.
a partir do verso 9, que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Eu penso que a grande maioria de nós deve conhecê-la. Se você não sabe essa oração, pelo menos você já ouviu em algum lugar, que é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e tudo isso que nós já conhecemos. Embora não seja a mesma oração, ela possui elementos parecidos, mas não é a mesma oração. A oração narrada em Mateus, ela é ensinada no contexto do Sermão do Monte. Começo do ministério, Jesus vai para o monte e começa a ensinar sobre a lei, sobre as bem-aventuranças, sobre uma série de coisas. Dentre essas coisas, ele ensina sobre oração. Essa de Lucas acontece durante uma viagem, acontece durante uma peregrinação. Então, não é a mesma oração, não é o mesmo momento de vida, não são as mesmas pessoas presentes, mas a gente consegue olhar para as duas e quando a gente compara, a gente percebe algumas semelhanças nessas orações. E exatamente essas semelhanças apontam para nós que há, em certo sentido, um modelo a ser seguido. Existe um certo padrão a ser obedecido na oração, e a principal característica que nós percebemos nesse modo certo de orar, nós vemos nessa primeira frase de Jesus, quando ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. E eu queria destacar um ponto que talvez a gente tenha esquecido ao longo dos tempos, que é um negócio chamado reverência. O modo de orar, a oração, ela deve acontecer de modo reverente, porque Jesus diz: santificado seja o teu nome. Exaltado seja o Senhor. E nós estamos falando do próprio Jesus falando com Deus Pai. Imagine sobre nós. Imagine a nossa relação com Deus, porque nós entendemos que desenvolvemos um relacionamento, mas esse relacionamento ele deve acontecer de modo reverente, porque Deus não é como um de nós. Se nós compreendemos a grandeza de Deus, e se nós compreendemos quem nós somos, nós entendemos que há uma distância muito grande, e essa distância ela só é preenchida por meio da oração, e por isso ela deve ser reverente. Um exemplo bíblico muito claro que a gente tem é quando em Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele tem uma visão do trono de Deus, e ele diz que o seu séquito, a sua glória enchia o templo e tudo mais, e ele vai dizer que via alguns anjos. Ele viu tanto anjo que surgiu uma música do Padre Marcelo depois para falar que tinha anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, de um lado para o outro e tudo mais. Isaías teve uma visão de serafins, dizendo que cada anjo tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E ele via os anjos, uns olhando para os outros e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que ele tem? Uma visão da grandeza de Deus. A primeira coisa que ele faz, quando ele tem a visão da grandeza de Deus, é olhar para dentro de si e perceber o tamanho da sua pequenez e o tamanho do seu pecado. Ao invés de sair dali dizendo: eu vi o Senhor, vou escrever um livro, a divina revelação do trono de Deus, eu vou dar seminários, palestras sobre isso, eu vou demonstrar para as pessoas como eu sou espiritual. Não, ele olha para dentro e ele diz: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se prostra diante de Deus em um tom de reverência, porque ele entende que Deus não é como um de nós. Se eu entendo a grandeza de Deus, se eu entendo quem eu sou, a minha reação imediata é me prostrar diante dele em adoração, em louvor, e isso de modo reverente. Só que é interessante que antes de Jesus dizer santificado seja o seu nome, ele usa a expressão Pai, e essa expressão sugere também que a oração ela deve refletir, em certo sentido, uma intimidade. E aqui eu penso que seja uma grande questão. Porque Jesus ele chama Deus de Pai, mas ao mesmo tempo ele diz que o teu nome seja santificado. Ele consegue unir intimidade com reverência, e esse é um ponto para nós, porque nós confundimos intimidade com irreverência. Nós confundimos intimidade com falta de temor a Deus. E alguns pensam que uma coisa anula a outra. Não sei se você já viu, mas tem gente que diz: eu posso orar do jeito que eu quiser. Eu posso me portar do jeito que eu quiser. Eu me comporto do jeito que eu quiser me comportar, porque eu tenho intimidade com Deus. Como se a intimidade com Deus anulasse a tua responsabilidade de ser reverente na sua oração. E tem músicas evangélicas, especialmente, que defendem muito essa ideia. Não sei se vocês já ouviram, mas tem músicas evangélicas que você não sabe se a pessoa está cantando para Deus ou sei lá para quem. Então, a música que fala:
pai, eu quero vestir sua camisa com a manga maior que a minha. Não sei se você já ouviu um troço desse. Quero calçar seu chinelo havaiana, quero usar seu shampoo na minha cabeça. Um negócio meio sem sentido, que para alguns isso é traduzido como intimidade, mas se a gente parar para analisar, é em certo sentido falta de reverência. Por outro lado, há também o outro extremo, daqueles que acham que Deus é um ser totalmente carrancudo, mal-humorado, que está no céu, não se preocupa com a gente, e quando eu me aproximo dele, ele só me ouve se eu mudar a voz ou usar o vocabulário da Bíblia Revista e Corrigida de 1634, onde fala palavras que eu não sei o significado, mas Deus ele só me ouve se eu me aproximar com ele de modo totalmente formal. O que Jesus está propondo nessa primeira frase é a necessidade da oração refletir esse equilíbrio, de compreender que eu posso ter intimidade com Deus, mas isso não deve fazer de mim alguém que não teme a Deus ou que não se porta de modo reverente em relação a Ele. De entender que a intimidade ela deve caminhar junto com a reverência em relação a Deus, porque o próprio Jesus ele chama Deus de Pai, mas em seguida ele diz: santificado seja o teu nome. Orações devem ser feitas do seguinte modo: que elas reflitam intimidade e reverência ao mesmo tempo. Porque eu estou falando com meu pai, mas porque eu entendo que meu pai não é como um qualquer. Eu sou pecador, estou me relacionando em oração com Deus que é santo. Por isso eu devo me apresentar com temor diante dele, embora com intimidade também. O como aqui, usando também a outra oração de Jesus como exemplo, nos mostra que não tem a ver com repetição de palavras. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos não é que eles devem repetir exatamente essas palavras, mas ele apresenta alguns elementos que estão tanto em uma oração quanto na outra, e a base de qualquer oração é uma intimidade que seja reverente. Tudo bem, eu entendo o que é oração, eu entendo por que eu devo orar, eu entendo como eu devo orar, só que a pergunta que me surge agora é a seguinte: o que exatamente eu devo orar? O que essas frases de Jesus têm a me ensinar? Já que não é simplesmente repetir essas palavras, mas perceber esses elementos aqui na oração, o que eu devo falar para Deus quando eu me dirijo a Ele em oração? E aí eu queria olhar contigo para essa lista feita pelo próprio Jesus nessa oração, que nos dá um norte para essa questão, quando logo após dizer: Pai, santificado seja o teu nome, ele diz o seguinte: venha o teu reino. E esse é um ponto principal da gente compreender, porque o que é de fato o reino de Deus? Uma definição bem interessante sobre o reino de Deus eu encontrei dada pelo pastor Mark Driscoll, que ele diz o seguinte: resumindo, o reino de Deus é o resultado da missão de Deus para resgatar e renovar sua criação arruinada pelo pecado. O reino de Deus é sobre Jesus, o nosso rei, estabelecendo seu governo e reinado sobre toda a criação, derrotando os poderes humanos e angélicos do mal, trazendo ordem a tudo, decretando a justiça e sendo adorado como Senhor. O reino de Deus, então, é o resultado da missão de Deus para resgatar a sua criação que foi arruinada pelo pecado. O reino de Deus já é uma realidade presente entre nós? Sim e não. Por isso, alguns teólogos, quando se referem ao reino de Deus, eles usam a expressão já, mas ainda não. Porque embora o reino de Deus já tenha sido inaugurado, embora Jesus já reine, esse reino ainda não foi instaurado de forma plena, porque isso só vai acontecer na ocasião da sua segunda vinda. O reino já está entre nós, no sentido de que Jesus veio, inaugurou o seu reino, mas ainda não está completo, porque ele não retornou, e isso só vai acontecer quando ele voltar de acordo com o que ele prometeu. Então, orar para que o reino venha nos leva a duas compreensões. É ao mesmo tempo um pedido que eu faço a Deus, mas é também um compromisso que eu tenho com o próprio Deus, e nesses elementos da oração, a gente vai perceber que a grande maioria deles, se não todos, trazem essa ideia de que, ao mesmo tempo que eu peço algo a Deus, eu me comprometo para que isso seja uma realidade. Orar para que o reino de Deus venha é tanto uma oração para que o Senhor Jesus volte, quanto é um compromisso de nós vivermos hoje os valores desse reino. Venha o teu reino não é dizer para Deus o seguinte: eu sei que o Senhor, quando voltar, vai resolver todas as coisas, acabar com toda a miséria, com toda a maldade, com todo o problema do mundo. Então essa oração é uma oração querendo escapar da realidade presente. Orar para que o reino de Deus venha não é uma oração
oração de fuga da realidade, mas é dizer, Senhor, eu quero que o Senhor venha. Eu sei que isso só vai acontecer de forma plena quando o Senhor voltar, mas eu me comprometo com o seguinte, enquanto isso não acontece, eu quero que os valores do seu reino sejam visíveis na minha vida, na minha sociedade, na minha realidade, nos meus relacionamentos. Pedir a Deus para que o reino venha é dizer, vem Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo é dizer, usa a minha vida para que o teu reino seja visível aqui. É tanto um anseio escatológico, ou seja, um desejo pelo final de todas as coisas, pelo cumprimento de todas as promessas, quanto é um compromisso com a missão. Que o teu reino venha e que o teu reino seja visível por meio da minha vida. Não é simplesmente uma oração dizendo, Senhor, volta, não tem mais jeito, eu não quero me envolver, eu não quero mais me preocupar, porque às vezes a gente confunde escatologia, que é o final de todas as coisas, com escapismo, com falta de assumir a minha responsabilidade enquanto um agente do reino de Deus. Orar para que o reino venha é um pedido para que Jesus volte, mas é também um compromisso que eu assumo, para que enquanto ele não venha de forma definitiva, os valores do seu reino possam ser totalmente perceptíveis por meio da minha vida. O próximo elemento é do mesmo modo, quando Jesus ora dizendo, o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente, é um pedido que nós fazemos a Deus. A oração é uma oportunidade que nós temos de apresentar a Deus as nossas necessidades, mas há nessa frase também um compromisso coletivo. O pão, ele é nosso. Tanto nessa oração quanto na outra, isso é usado no plural, porque nós somos, em certo sentido, como súditos do reino de Deus, responsáveis uns pelos outros. Se nós olharmos as características da igreja primitiva, o que a gente vem falando ao longo dessa série, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que era a celebração da ceia, e nas orações. Só que se a gente segue o texto de Atos capítulo 2, a gente vai ver que esse partir do pão era uma realidade que acontecia também nas casas. As pessoas vendiam a sua propriedade, distribuíam entre eles, levavam para os apóstolos, de modo que não havia alguns com sobras, enquanto outros estivessem padecendo necessidade. Isso não é comunismo, isso não é esquerda. Isso é um desdobramento prático do Evangelho, porque se eu compreendo o Evangelho de Jesus Cristo, eu entendo que eu peço para Deus prover as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo eu me comprometo para que o outro não passe necessidade, o outro que está diante de mim. Pedir a Deus para que Ele nos dê o pão de cada dia, traz também o compromisso de nós compreendermos que o pão, ele é nosso. O que eu tenho, Deus me deu para administrar, para que outros sejam abençoados por meio da provisão que Ele me deu. Além disso, o pão, além de ser nosso, ele é também de cada dia, o que nos ensina um negócio muito difícil, especialmente na nossa época, que é vivermos um dia de cada vez. O quanto isso é difícil, mas o quanto isso reforça em nós o senso de dependência de Deus, porque nós compreendemos que é Ele quem supre as nossas necessidades. Ele poderia me dar a provisão para a minha semana, para o mês, para o ano, para a vida inteira, mas essa oração de Jesus reforça a dependência diária de Deus. Do mesmo jeito que no deserto, a provisão vinha por meio de codornizes, por meio do maná, por meio de uma série de coisas que descia do céu, mas essa provisão ela era diária. Do mesmo modo, nós devemos compreender a dependência que nós temos de Deus. Essa oração nós fazemos sabendo que nós seremos atendidos, porque a palavra de Deus nos diz que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória. Só que são as tuas necessidades e não os teus caprichos. Tem gente achando que Deus te prometeu coisa que Ele nunca te prometeu. Que o profeta tal falou com você que você teria uma empresa. Não sei quem, numa igreja que você foi, disse para você. Tem uma galera, tem uma turma que vai até além disso. Não sei se você já viu, mas tem gente que vê, sei lá, passa um carro importado na rua e ele diz assim, olha Deus, eu senti no meu coração que aquele carro vai ser meu. Tem uma turma que incentiva isso, diz que você pegar azeite, né, leva no monte, enterra, depois de 7 dias você tira com aquele azeite tão ungido, aí você passa no carro dos outros na rua, que aquele carro vai ser seu. Passa azeite na casa dos outros, que aquela casa você vai ser preso.
Não faz o menor sentido bíblico, não faz o menor sentido em nenhum aspecto da vida, mas tem gente achando que Deus prometeu coisas que Ele nunca te prometeu. A promessa que nós temos de Deus é que todas as nossas necessidades serão supridas segundo a sua riqueza e glória. Os seus desejos, os seus caprichos, as suas vontades, Ele pode te conceder ou não, porque o compromisso do reino de Deus não é com a sua vontade, mas é com a vontade dele, com o seu próprio reino. Jesus segue na oração dizendo: perdoa-nos, pois também perdoamos. De novo, há um pedido de perdão, mas há um compromisso também em que eu me comprometo com Deus a perdoar aquele que me ofende. É certo que nós erramos, que pecamos e que seguiremos fazendo isso. Qualquer ideia de que um cristão pode alcançar uma vida perfeita aqui nessa terra, ela não tem fundamento bíblico algum, porque nós seguiremos errando e pecando. Mas, ao mesmo tempo, nesse pedido há um compromisso em perdoar aqueles que erram e pecam contra nós. E isso é consequência de termos pedido para que o reino venha. Do mesmo jeito que eu oro dizendo que o teu reino venha, que o Senhor volte, mas enquanto isso não acontece, eu me comprometo com os valores do teu reino. Um dos valores do reino de Deus é o perdão. É perdoar a quem não merece. Porque quando eu me comprometo com o reino de Deus, eu passo a enxergar no Evangelho o modo central de olhar para a vida. Eu passo a olhar para todas as coisas sob a perspectiva do Evangelho, e o Evangelho me mostra que Deus me perdoou em Cristo Jesus, embora eu não merecesse. Por isso, quando eu peço a Deus para me perdoar, eu devo assumir um compromisso de perdoar também aquele que me ofende, porque eu vivo a vida à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Na oração de Mateus 6, Jesus complementa quando ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. Todos os pedidos que são apresentados nessa oração são pedidos de compromisso, porque oração é isso. É um diálogo, é expor a Deus as nossas necessidades, mas é ouvir também sobre os nossos deveres e sobre os nossos compromissos. E por último, concluindo essa oração, Jesus vai dizer: não nos deixe cair em tentação. Em Mateus, ele vai dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes nós personificamos o mal. O mal vira um personagem. O mal vira uma força superior que está além de nós e distante de nós. Só que orar para que Deus não nos deixe cair em tentação é orar também para que Ele não nos permita ceder em muitas situações a nossa própria vontade. Porque o nosso coração é mau. O mal não é uma realidade que está simplesmente distante de nós, mas em muitas situações, ou na maioria delas, o mal é uma realidade que está dentro de nós. Às vezes a nossa vontade concorre com a vontade de Deus. E nessas circunstâncias, muitos fazem o que? Usam a oração para tentar provar para Deus que a sua vontade é melhor que a dele. Senhor, faça isso, porque o Senhor sabe que o Senhor quiser, sei lá, eu estou orando para que alguém seja curado. E aí eu digo: Senhor, cura, porque se o Senhor curar, as pessoas vão olhar e vão dizer que foi o Senhor que curou, como se Deus não tivesse pensado nisso. Se Deus tivesse falado: faz sentido, nunca tinha pensado por esse lado, ainda bem que você, meu servo, está falando comigo sobre isso, e agora eu consigo entender a sua perspectiva e eu vou fazer o que você quer. Em muitas situações, a nossa vontade está de um lado e a vontade de Deus está de um lado totalmente oposto. Quando eu oro para Deus pedindo para que Ele me livre do mal, eu estou pedindo a Deus para me proteger do mal que está no mundo, mas eu estou pedindo para Deus também me proteger do mal que há dentro do meu coração, que é podre, que é sujo, que é pecaminoso, como resultado do pecado que habita em mim. Pedir a Deus para que me livre do mal não é pedir a Deus em relação só às coisas que estão além de mim, fora de mim, mas é pedir para que Deus me livre em muitas situações de mim mesmo, do que eu quero fazer, do que eu entendo que é o melhor para a minha vida, do que eu entendo que é o melhor a ser feito no momento. O mal não é uma realidade distante. Nós temos que tomar cuidado e vigiar o tempo todo, porque o mal é uma realidade presente dentro dos nossos corações pecaminosos. Pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação, é fazer esse pedido a Ele, mas ao mesmo tempo nos comprometermos a dizer: Senhor, quando a tua vontade for diferente da minha, embora eu não entenda, embora eu não compreenda o que Deus está fazendo, eu sei quem Deus é, e eu me submeto à tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável.
posso não entender, eu posso não concordar, mas eu me submeto porque eu estou orando para que o Senhor me livre do mal, e eu entendo que esse mal, às vezes, é seguir o meu próprio coração. Muito comum você ouvir conselhos hoje contrários disso. Siga o seu próprio coração. Vai, que não vai dar. O coração do homem é pecaminoso. Os caminhos do homem, eles são tortuosos. Pedir para que Deus nos livre do mal e nos comprometermos, a nos submetermos em amor à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E a última pergunta nos é respondida na primeira palavra dessa oração, que é: a quem nós devemos orar? Jesus responde, quando na primeira palavra ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Nós devemos orar ao Pai. E é bem interessante a gente compreender que só pode chamar Deus de Pai quem fala com Ele em nome de Jesus. E aqui nós compreendemos o ponto fundamental disso tudo, que esse relacionamento com Deus só é possível por meio do Evangelho. Esse relacionamento com Deus ele só é possível por meio do Evangelho. Porque havia uma ruptura entre quem eu sou e entre quem Deus é. Havia uma barreira que me separava de Deus e a Bíblia chama isso de pecado. Só tem um meio de eu me conectar com esse Deus que é todo-poderoso e que é santo, porque eu sou pecador, falho e limitado. Esse meio é único e exclusivamente por meio do que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e por isso nós compreendemos que o Evangelho é o que nos permite esse relacionamento com Deus. A mensagem do Evangelho, a antiga, boa e única mensagem que nos salva, que nos mostra o nosso estado original, que o homem foi criado perfeito, com um relacionamento perfeito com Deus. Esse relacionamento que nós falamos de oração, de relacionamento diário com Deus, isso acontecia de modo natural. Todos os dias Deus vinha até o jardim conversar com Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Mas eles decidem se afastar de Deus. Eles decidem seguir os seus próprios desejos, aspirações e vontades. E o pecado, então, ele entra no mundo. E todos nós que nascemos após Adão e Eva, nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, afastados de Deus, inclinados para o mal, com o mal habitando dentro de nós como consequência do pecado. Nada que o homem pudesse fazer seria capaz de restabelecer essa relação, porque o homem, qualquer um deles, qualquer um de nós somos pecadores imperfeitos, e a lei de Deus exigia perfeição. A lei serve para atestar a nossa incapacidade, porque a Bíblia vai dizer que se alguém obedece toda a lei e tropeça em um só ponto, é culpado dela inteira. Então, o modo que nós tínhamos para nos aproximar de Deus pela lei, simplesmente mostra para nós que nós somos incapazes, porque todos somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A grande notícia do Evangelho é que diante dessa impossibilidade, diante dessa incapacidade do homem, seja por qualquer coisa, por boas obras, por religião, por bom comportamento, por votar no partido A ou B, por qualquer definição que você possa dar, nada disso é suficiente para te reconectar com Deus. Diante dessa impossibilidade, Deus envia o seu próprio Filho, Jesus, que vive uma vida perfeita, satisfazendo a lei de Deus. A sua vida também nos ensina como nós devemos viver, olhar a vida, como nós devemos orar, como a gente viu hoje, porque o Evangelho é um modo de vida. E Jesus é levado então à morte, à cruz, por uma conspiração política, foi, em certo sentido. Foi também fruto de uma traição, foi também por aspirações egoístas, mas não reduza Jesus a esse personagem político revolucionário. Ele não veio só por isso. Ele não veio ao mundo para brigar com o sistema. Ele não veio ao mundo para destruir o capitalismo ou qualquer outra coisa. Ele não veio ao mundo para destruir um sistema religioso, não. Ele veio ao mundo para pagar uma pena que nós éramos incapazes de pagar. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra coisa que tenha acontecido, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós, porque nós somos incapazes de aplacar a ira de Deus com o nosso comportamento, porque somos todos pecadores.
Tem uma frase do John Stott que eu gosto muito, que diz que Judas entregou Jesus por ganância, Pilatos entregou Jesus por covardia e os judeus entregaram Jesus por inveja. Mas antes que Judas o tivesse entregue por ganância, que Pilatos o tivesse entregue por covardia e que os judeus o tivessem feito por inveja, o Pai o entregou na cruz por amor. Acima de qualquer conspiração política e briga com o sistema, acima de qualquer coisa, Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a penalidade do pecado, para assumir a nossa condenação, para assumir a nossa dívida, e Ele dá a sua própria vida para que essa pena não fosse imputada mais a nós. A grande notícia do Evangelho é que Jesus conseguiu satisfazer totalmente a lei de Deus porque Ele é perfeito. E a prova que nós temos disso é na sua ressurreição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus fosse vencido pela morte, seria a prova de que ele foi um pecador. Mas quando ele vence a morte, ele mostra que não tem nele qualquer pecado e o seu sacrifício é único e perfeito. Ao terceiro dia, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele está mostrando: a morte foi vencida, o pecado foi derrotado, e agora a barreira que nos separava de Deus, que nos afastava de Deus, está totalmente destruída. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia e intrepidez. Nós só nos relacionamos com Deus, nós só chamamos Deus de Pai, porque nós nos relacionamos com Ele em oração e fazemos isso no nome de Jesus. Por isso que quando nós oramos, nós dizemos no nome de Jesus, porque isso atesta a nossa incapacidade e mostra para Deus: eu estou me aproximando do Senhor. Não é baseado em quem eu sou, porque não teria capacidade em mim, mas estou me aproximando do Senhor baseado no Evangelho, no que Cristo fez por mim, porque em Jesus nós fomos feitos parte da família de Deus. Nós éramos inimigos e hoje nós podemos chamar Deus de Pai, somente se cremos em Jesus. O texto de João, do Evangelho, vai dizer: mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos os que creem no seu nome. Somente é filho de Deus aquele que crê em Jesus. A ideia de que todo ser humano é filho de Deus, ela não encontra base nas Escrituras, porque nós somos filhos de Deus adotados, e somos adotados por meio da fé que professamos em Jesus Cristo. Perseverar na oração, então, é seguir por esse caminho, de entender que a oração não é um pedido para que Deus faça o que eu quero. É também uma oportunidade de expor a Deus as minhas necessidades, mas é um compromisso que eu assumo para que o reino dele seja visível por meio da minha vida. Orar me mostra o quanto eu dependo de Jesus, porque por mim mesmo eu não consigo sequer me aproximar de Deus. Orar me mostra a minha incapacidade, porque eu não sou capaz de prever o amanhã, o daqui a pouco, mas eu entendo que em Jesus as minhas necessidades são supridas e Ele governa sobre todas as coisas. Orar me enche de esperança de saber que, embora eu seja um pecador, em Jesus Cristo eu sou perdoado, e como consequência disso eu assumo um compromisso de perdoar também a quem me ofende, porque eu quero que o reino dele seja presente aqui na minha vida hoje. Que o reino de Deus não seja uma realidade apenas futura, mas seja uma realidade presente nos meus relacionamentos. Orar me enche de esperança, de saber que Deus me ouve, Ele me livra do mal, muitas vezes do mal que está fora, na maioria das vezes, talvez, do mal que está dentro de mim. Eu me relaciono com Deus tendo certeza de que Deus me ouve, porque eu oro no nome de Jesus, que é aquele que agradou a Deus plenamente. E eu oro a Deus mediante a fé que eu tenho no nome de Jesus Cristo, na mensagem do Evangelho, na mensagem que me mostra que, embora pecador, eu sou também aceito por Deus e amado por Deus em Cristo Jesus. A mensagem que nos mostra, como diz o Keller, que nós somos tão pecadores, a ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por nós, mas nós somos tão amados por Deus, a ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por nós. Somente o Evangelho nos mostra isso. Somente o Evangelho nos revela isso e nos livra dessa dicotomia maluca de orgulho e desespero, de achar que eu posso agradar a Deus por quem eu sou e encho de orgulho, e em outro dia eu fico desesperado porque eu vejo o quanto eu sou pecador. Eu só fico livre dessa loucura, dessa esquizofrenia, por meio de uma boa compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho me mostra que eu não consigo agradar a Deus por quem eu sou, mas Jesus o fez plenamente. E esse amor de Deus é estendido a mim por meio da mensagem do Evangelho.
Que essa mensagem seja base para tudo que fazemos, tudo que pensamos, para tudo que cremos. E aí mesmo diante do cenário mais improvável, as nossas esperanças serão renovadas porque elas estarão em Cristo Jesus. Que a nossa igreja especialmente seja conhecida como uma igreja que persevera em um bom ensino das Escrituras, em uma boa doutrina. Que isso gere em nós o entendimento de que temos comunhão com Deus por causa do Evangelho, e isso se reflete de forma direta na comunhão que temos com o próximo. Que a gente compreenda a relevância do partir do pão, nos lembrando do que Cristo fez por nós, mas que esse partir do pão seja estendido também para esse senso de coletividade e de responsabilidade mútua que nós temos uns com os outros. E que a gente seja reconhecido também como um povo que se dedica a Deus em oração. Porque essa deveria ser a principal marca de qualquer cristão. Alguém que se dedica a Deus em oração. Se eu amo o Senhor, se eu entendo o que Ele fez por mim, é natural que eu queira passar mais tempo na sua companhia, desfrutando da sua comunhão, e enquanto isso não acontece de forma definitiva, quando Ele instaurar de forma completa o seu reino, a gente pode ter fagulhas dessa comunhão, lampejos desse relacionamento, e isso acontece única e exclusivamente por meio da oração que fazemos a Deus e fazemos no nome de Jesus, tendo o Espírito Santo intercedendo por nós. Que Deus nos abençoe.